É quando, se a gente voltar ao capítulo 1, a gente vai ver ali que o rei Assuero fez um banquete, né? No seu reino ali. E depois ele mandou os eunucos dele e chamar a rainha Vasti para se apresentar. Porque ela era muito bela, muito bonita. E ali ela se recusou a entrar na presença do rei. E o rei ficou muito irado com isso. Aí ele pediu conselho aos seus os irmãos de os seus conselheiros, isso. E aí eles acharam por bem o rei destituir a rainha do seu reinado, né? E aí, passando algum tempo, o rei não podia ficar sem uma esposa, sem uma rainha, né? Então ele fez um mandato para que todas as moças virgens, solteiras, comparecessem ao reino. E ali o rei ia escolher uma para ser sua rainha. Esther é um dos livros da Bíblia que tem o nome de mulher, e o outro é Ruth. Ambas eram mulheres belas, leais à família, e a decisão que tomaram causou grande impacto na história do povo escolhido de Deus. Aproximadamente 700 anos separaram essas mulheres. Ruth viveu na época dos juízes, e Esther viveu muito tempo após o exílio na Babilônia ter se tornado apenas uma lembrança. Seus antepassados ficaram na Babilônia por escolha própria. Ruth era uma camponesa vivendo numa desconhecida cidade israelita. Esther era uma rainha da Pérsia, uma das mais poderosas do império do mundo, e embelezava a corte real vestida de trajes luxuosos. Aqui a gente vê o propósito de Deus na vida de Esther. Esther, ela era órfã de pai e de mãe, e foi criada por seu filho, Mardoqueu. Mas porque Deus tinha na vida dela um propósito. Aleluia, Deus. E usou ela para salvar o seu povo da destruição. Né? Glória a Deus! E aqui, quando Deus tem um propósito na nossa vida, acontecem várias coisas. Ela passou por várias dificuldades até chegar a esse título de rainha da Pérsia, né, irmãos? Então, o que eu quero deixar para os irmãos aqui é que a gente não pode rejeitar nada que vem de Deus quando a gente não sabe o propósito de Deus na nossa vida, fica difícil. Eu confesso para os irmãos que quando a pastora falou para mim que eu ia trazer uma palavra, eu falei, não vou nesse dia. Mas eu falei, a gente não pode rejeitar uma oportunidade, né, irmãos? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã nós não nos pertence a Deus. E já que Ele me deu saúde, tem me dado alegria de vida, e graças a Deus tem sido comigo em no meu trabalho, na minha casa, junto com os meus familiares. Então a gente não pode negar, trazer uma palavra, falar que Deus é bom, que Deus é fiel nas nossas vidas, e Ele tem sido fiel na minha vida. Confesso para os irmãos que
Eu não tenho orado muito, não tenho consagrado minha vida, mas é preciso que a gente ore, que esteja consagrando a nossa vida, jejuando, para poder, quando ter uma oportunidade, não ficar igual eu estou aqui, né, nervosa. Mas eu agradeço a minha oportunidade, porque a gente tem que ser sábio, a gente tem que não só dizer, eu sou crente, eu sou diaconisa, eu sou isso, e na hora que precisa não saber falar nem Deus é bom, igual eu estou falando aqui. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus, né? É uma responsabilidade em transmitir, né, a palavra do Senhor, né? A irmã Maria trouxe aqui sobre Assuero casa com Esther. Esther era uma moça, né, que era órfã, sem mãe, sem pai. E o primo dela, Mardoqueu, não fala tio, mas Mardoqueu era primo de Esther, adotou ela. E ela foi uma menina obediente. E Jesus também nos adotou, porque nós não somos do povo Israel, nós não somos daquela nação. E alcançou pela graça as nossas vidas. E nós temos que ser também filhos obedientes. E Esther recebeu a coroa ali da vida, né? Se tornou rainha, e naquele grande dia nós vamos também herdar a coroa da vida eterna. E que nós possamos guardar o que nós temos para que ninguém venha roubar a nossa coroa, né? A gente pensa assim, eu já sou crente, não preciso mais de orar, de buscar não. Igual a irmã Maria falou, que às vezes se sente fraco. A gente vê o exemplo do povo judeu e eu acatei isso para a minha vida, para a minha fé cristã. Pelo menos 2 vezes na semana você tirar para consagração, né? Eu já tenho as quartas que já tem muitos anos, já uns 5 anos que nós estamos aqui. Desde quando começou o ciclo de oração aqui, que eu estou no Bernardino, desde 2021. Todas as quartas, pode ter oração aqui ou não, eu consagro, né? Tiro o meu período de jejum, minha oração. Hoje também pela manhã, bateu aquela vontade, falei, vamos lá. Aí depois eu tomo meu cafezinho com o Senhor, coloco a minha xícara com a Bíblia, leio alguns versículos. Hoje estudei um pouquinho da revista da Escola Bíblica, né? E aqui também acompanhada da Bíblia. E assim, né? A gente vai, né, tirando um momento, né? Hoje, para a glória de Deus, a Nani trouxe a menininha um pouquinho mais tarde. Já deu um pouquinho para meditar. E as duas, depois as crianças foram para o futebol. Falei, glória, estou com a casa só para mim ouvir um louvor, né? Fazer algo para Deus. Que às vezes a gente em casa, igual o irmão já falou, em casa ninguém quer orar, ninguém quer fazer nada não. É muito difícil, né? Tanto que muitas vezes eu estou orando, lavando banheiro, estou orando, lavando louça, fazendo os afazeres e falando com Deus. Hoje eu varrendo o quintal, né? Estava tudo organizado. Aí meu pai chega lá e faz bagunça e vai embora. Ainda deixou a cachorra solta. Falei, Jesus amado, hoje eu estou tudo abençoado, assim, que benção. Aí chega meu pai e vai embora, deixa a cachorra lá fazendo a bagunça. Aí ela vai para aprender. E ela sabe o que vai aprender? Ela corre e se esconde. É um trabalho para aprender. É mais fácil ela me prender. Eu falo, vem aqui, aí fica disfarçando, até ela pegar ela, que ela fica correndo. Aí eu olhei, tinha uma sujeira no chão. Aí eu varri. Aí eu peguei e falei, Jesus, tá difícil. Eu acho que o Senhor não quer nem mais conversar comigo. Porque toda hora que eu estou orando, alguma coisa falando com o Senhor, aí eu até esqueço de onde eu parei na conversa, porque tem interrupções, né? A família faz a gente acabar interrompendo. E eu falo com Jesus, até quando a gente conversa com pessoas, a gente fala assim, onde foi que eu parei? Mas que eu estava falando, às vezes a gente esquece. Às vezes eu falei a mesma coisa com Jesus. Jesus, eu estava falando mesmo com o Senhor, que eu parei aqui para arrumar aqui e a cachorra fugiu. E é assim, né? A palavra de Deus, a gente tem que conversar, colocar o Senhor no dia a dia, né? Falar com Ele, em tempo e fora de tempo, porque Ele nos ouve, né? Graças a Deus que Ele nos ouve. Glória a Deus. Hoje está passando um anúncio. Amanhã, quarta-feira, das 8 às 9, oração aqui na igreja.